Graça e paz, quero cumprimentar você na paz do nosso Deus, te cumprimentar com uma boa noite de muito calor, muito quente, passando aí na sua telinha, Pastora Jaque, para mais uma boa nova do dia. E eu quero convidar você a refletir hoje um pouquinho sobre o que você tem falado, o que você tem deixado a sua língua falar por aí. Vamos refletir um pouquinho sobre isso? Abra sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, capítulo 18, apenas um verso. Verso de número 21. A palavra do Senhor nos diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Olha que interessante, né? Os que gostam de usá-la, mas gostam de usá-la como? Para o bem, com certeza. Esses colherão bons frutos daquilo que tem falado e tem profetizado por aí, não é mesmo? Outro dia eu estava meditando sobre esse texto, então eu escrevi algumas coisas e até mesmo com um vídeo de uma moça que eu sigo no Instagram me deu assim algumas ideias para escrever algumas coisas para vocês neste videozinho de hoje, tá bom? E daí eu quero te perguntar, já de início, você tem sido grato? Tem agradecido a Deus por cada época da sua vida? Por cada ciclo? Pelo clima, que não é fácil de nós agradecermos ao Senhor por este calor intenso que nós estamos vivendo nesses últimos dias, não é mesmo? Ser grato pelas oportunidades. Você tem sido grato pelas oportunidades que o Senhor tem colocado no teu dia a dia, na tua caminhada? Será que você tem sido grato pelas pessoas que já passaram pela tua vida, que deixaram algo de bom, outras que deixaram algo não tão bom, mas te deixaram alguma coisa de lição mesmo assim? Sabe, ser grato pela vida, pelos ensinamentos. E daí a gente pode pensar, né, que nós recebemos um incrível poder dado pelo nosso Deus. Nossa, pastora Jaque, mas qual poder é esse? Eu e você temos o incrível poder da palavra. Olha que coisa tremenda e que coisa forte, querido. Quando nós entendemos o verdadeiro poder daquilo que nós falamos no nosso dia a dia, não é verdade? E olha que há pessoas que gostam de falar mais, outras gostam de falar menos, mas ainda assim nós falamos muitas coisas, muitas palavras ao decorrer do nosso dia, da nossa semana, do nosso mês. Mas veja bem, o Senhor nos deu um incrível poder, que foi o poder da palavra. E daí eu quero te perguntar o seguinte: pensa aí, o que tem saído da tua boca? O que tem saído da tua boca? Tem saído palavras de bênção ou palavras de maldição? Será que eu tenho sido uma pessoa motivadora ou uma pessoa assassina de sonhos? Isso é forte, né, querido? Quando me veio esses insights na cabeça, eu falei, poxa, Deus, isso é muito forte, né? Será que eu tenho sido construtora de sonhos? Tenho declarado aquilo que o Senhor tem sonhado para minha vida? Ou será que eu tenho sido a assassina desses mesmos sonhos que o Senhor sonha para minha vida? Pense aí um pouquinho contigo neste momento. Sabe assim, quando nós escutamos de alguém, nossa, esse ano eu vou entrar na academia, eu vou emagrecer, eu vou mudar de vida. Será que eu tenho sido a primeira a aplaudir essa pessoa e a falar assim, é isso mesmo, vai lá, você consegue, eu confio em você? Ou será que eu tenho sido aquela pessoa que diz, será? Não sei não, hein? Já ouvi isso antes de você. Você já parou para pensar que nós temos esse tipo de ação com o outro? E isso é complicado para a nossa caminhada de fé, né? Então, qual tem sido? Qual das duas pessoas tem sido você na sua caminhada? Você tem sido aquela que incentiva, aquela que procura apoiar a pessoa, sabe, a direcionar ela, é isso mesmo, confio em você. Ou você tem sido aquela que tem colocado essa pessoa um pouquinho mais para baixo,
tem desanimado ela com a sua fala. Quando vemos alguém ter uma vitória, por exemplo, né? Eu anotei aqui sobre a questão da vitória do outro, sobre a vida do outro. Quando eu vejo alguém vencendo na vida, sabe, vencendo obstáculos ou alcançando um grande sonho, será que eu sou a primeira a parabenizar aquela pessoa? A celebrar a vitória daquela pessoa juntamente com ela? Ou será que eu tenho falado, ufa, até que enfim você saiu do lugar e se mexeu para alguma coisa? Você entende a diferença entre uma coisa e outra? A motivação ou a desmotivação, né? Imagine uma pessoa que acabou de conquistar algo que ela sempre sonhou. E daí ela ouve da boca de alguém: poxa, até que enfim você conseguiu, né? Até que enfim saiu do lugar para se mover. Qual dessas duas pessoas, queridos, nós temos sido? Quem é você? O que sai da sua boca tem gerado vida à sua volta? Tem gerado esperança? Ou tem gerado morte, tem gerado medo, tem gerado vergonha, constrangimento? Você é um constrangedor ativo? O que será que você tem sido? Sabe aquele que, onde se senta, fala da fragilidade do outro? Tem sido um acusador? Quando nós sentamos numa mesa, por exemplo, mesa é uma roda de amigos, família, por exemplo, será que nós temos sido aqueles o qual apoia, o qual impulsiona as pessoas para ir à frente, para ir adiante, para conseguir? Eu vou dar um exemplo bem simples aqui para vocês, por exemplo. Eu tenho um grupo na família só das meninas. Tem 2 tias minhas e as primas, algumas das primas. Eu tenho uma família bem grande, gente, então são algumas, né? E nesse grupo, por exemplo, é um grupo de emagrecimento, para uma incentivar a outra. Eu tenho lá a minha tia Flávia, que é um orgulho para nós, né? Porque tá sempre ali nos incentivando, tá sempre nos impulsionando a ir adiante, a ir à frente, a não desistir. Poxa, olha, não tem grana agora para ir para academia? Bora malhar em casa, vamos fazer em casa, vamos pular corda em casa, vamos nos exercitar em casa. E daí, quando foi outro dia, eu li uma frase que me motivou assim demais, sabe? Mudou uma chavinha na minha mente, plena segunda-feira, dia de dormir um pouquinho até mais tarde, depois que leva a criança para a escola. Só que depois dessa frase a minha vida mudou. Eu tenho conseguido me exercitar e daí a gente vai nos motivando uma outra nesse grupo, né? A frase diz assim: você tem a vida que você tolera. Então, qual tipo de vida você tem tolerado? Essa é outra pergunta que eu faço para você ficar aí pensativo, sabe? Colocar a tua mente para pensar um pouquinho como você tem vivido, como você tem feito uso da sua língua. E então eu me lembro que numa segunda-feira bem cedinho, pulei corda, né, assim, escorrendo suor, e daí coloquei, né, um videozinho bem curto lá nesse grupo, que nós motivamos umas às outras. E foi um alvoroço no grupo, porque eu já fazia algum tempo que eu estava parada, não estava me exercitando mais. E daí então eu vi que impulsionou. Na mesma semana, uma outra tia minha que estava totalmente parada, ela começou a se exercitar em casa, ela tem uma bicicleta em casa, começou a fazer. Uma prima minha essa semana já começou a pular corda também. Então, como tem sido a nossa caminhada junto com aqueles que nós nos assentamos, junto com aqueles que nós amamos? Nós temos sido aqueles que têm motivado a sonhar, a buscar novas etapas, a subir novos degraus na vida? Ou nós temos sido aqueles que têm, poxa, até que enfim, né, você saiu do lugar, você se moveu para alguma coisa. Sabe, esse videozinho de hoje, querida, é para te impulsionar a usar a sua língua de forma mais viável, né? Como nós lemos aqui na palavra de Provérbios, se nós sabermos usarmos bem a nossa língua, nós colheremos bons frutos. Tudo aquilo que nós falamos, proferimos, profetizamos sobre a vida do outro, virá em dobro sobre a minha e sobre a tua vida. Então eu quero falar para você, só reflita. Você tem treinado a sua boca a ser vida
e não morte? Olha só, treinado a sua boca para ser vida e não morte. Sabe, querido, tem segurado a sua língua para não falar tudo aquilo que você pensa? E eu não estou dizendo que isso é uma tarefa fácil. Não é. De fato, eu, como pastora, reconheço isso. Não é uma tarefa fácil. Nós segurarmos a nossa opinião, tudo aquilo que eu penso, sabe aquele pá, bateu, voltou? Nós precisamos ter o nosso autocontrole, domínio próprio sobre a nossa língua. Então, será que nós temos treinado a nossa língua a não falar tudo aquilo que ela pensa? Através da nossa boca pode ocorrer a prática do amor e não da correção, sabe? É muito mais fácil eu amar com os meus lábios, com a minha língua, do que eu apenas estar corrigindo. Senão eu vou me tornar uma pessoa chata, eu vou me tornar uma pessoa onde as pessoas vão simplesmente querer excluir do meio delas. Ah, não, que a pastora Jaque, ela corrige demais. E uma frase que nós escutamos muito aí no dia a dia, né? Corrija no secreto e elogie no público. Sabe, todas as correções que você precisa fazer, se você precisa exortar alguém, faça isso no secreto, apenas você e ela. Agora, para elogiar, querido, sabe, faça isso na mesa, em aberto, para que todos vejam. E é um desafio que eu quero lançar para você nessa sexta-feira. Sabe, você tem observado alguém que você tem tirado o chapéu? Poxa, essa pessoa eu tiro o chapéu. É uma pessoa esforçada, é uma pessoa que busca sempre pelo melhor, é uma pessoa que procura estar sempre de bem consigo mesmo e com o próximo. Então eu quero desafiar a você a elogiar essa pessoa em público, sabe? Falar bem dessa pessoa em público, dizer o quanto você a admira, o quanto você tem prazer de caminhar com essa pessoa. Eu e você, queridos, precisamos derramar mais amor sobre as vidas que estão à nossa volta. Sabe? Derramar mais amor através desse pequeno órgão sobre aqueles que estão caminhando junto conosco. Porque os tempos eles andam tão pesados, né? Há pessoas tão feridas às vezes, pessoas tão machucadas, que precisam receber uma palavra de carinho, que precisam receber uma palavra que aquiete o seu coração, que aquiete a sua alma. Então, em um mundo tão pesado, em um mundo tão cheio de críticas, eu e você podemos praticar isso hoje. Amém? Que em nome de Jesus nós possamos praticar esta boa palavra, esta boa semente de bênção, ser canal de bênção na vida do outro. Fluir coisas boas, palavras boas na vida das pessoas. Celebrar a vida junto com o outro, querido, como isso tem sido escasso no tempo que nós temos vivido. Celebrar a vitória, celebrar a conquista, celebrar a alegria, sabe? Simplesmente celebrar a vida. Isso tem faltado muito no nosso tempo hoje. Eu quero te desafiar a vencer o desconforto de ficar calado. Essa frase eu vou repetir para você novamente. Vença o desconforto de ficar calado. Ai, mas se eu não falar, pastor, eu vou passar mal. Isso vai me fazer muito mal. Não, não vai, querido. Muito pelo contrário. Olha só o que a Bíblia nos diz lá em Tiago, capítulo de número 3, o verso 5 e o verso 6. Olha só. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também é a língua, um fogo. É um mundo de iniquidade colocado entre os membros do corpo. Contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso da vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Que tradução forte, né? Sendo ela mesma incendiada pelo inferno, querido. Não deixe que esse pequeno órgão da tua boca
Faça estragos nas vidas que estão à sua volta. Sabe? Escolha hoje ser bênção. Escolha hoje fluir palavras de vida sobre a vida do outro. Esse é um desafio que eu trago para você cumprir neste final de semana. Se não acrescenta, não fale. Se magoa, também não fale. Quando falamos o que pensamos, geralmente é sobre o outro. Pense nisso. Pratique o amor. Pratique a reciprocidade, querido. Sabe? Eu gostaria que alguém tivesse falado tal coisa comigo. Como eu me sentiria se alguém tivesse falado algo que não me agradaria? Então coloque-se no lugar do outro, sabe? Eu quero mais uma vez terminar com essa frase. Vença o desconforto de ficar calado e a sua vida na presença do Senhor correrá muito melhor. Eu te garanto. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele guarde a tua casa, a tua família, que seja um final de semana abençoado aí na tua casa, na tua igreja, na tua comunidade, junto com a tua parentela e com os teus amigos. Em nome de Jesus, até a próxima, assim o Senhor permitindo. Uma casa onde muita coisa entrou. Só eu sei o quanto o coração chorou, mas Deus mudou.